Voltei. Caiu. Bom dia, me conta a sua história. Me conta da onde você veio, me conta para onde você vai, me conta. A Sueli entrou. Bom dia, Sueli. Hoje o Me Conta é com a Sueli. Hoje em São Paulo está muito escuro, frio, e nós vamos para mais um Me Conta. Me conta, Sueli, eu vou te chamar. Sueli, você me segue? Pede para participar. Eu não estou conseguindo conectar você aqui. Não aparece você aqui para eu te chamar. Agora sim, agora sim. Muito bem, vamos esperar a Sueli Frois. Da onde será que ela fala? Sueli, você está conseguindo entrar? Como faz? Você aceita. Você aceita. Você pode entrar de novo, Sueli. Viu? Me conta. Esse é um projeto que eu estou fazendo esse ano para ouvir e trazer aqui pessoas com as suas histórias incríveis, com a sua trajetória, com histórias de superação, com histórias de vida. Me conta um pouco da sua história. Se você quiser me contar, manda uma mensagem e a gente agenda um dia, tá bom? Me conta a sua história. Enquanto a Sueli não entra, vou falando para vocês, eu trabalho com terapia holística. Minha técnica especial, né, é a Aura Master, que é um tratamento de terapia de limpeza energética, de aura, de chakras. E a Sueli respondeu aqui. E eu estou montando um curso de chakras, que vai ser no dia 22. Até lá, me acompanhe aqui para você saber mais sobre chakras. Vamos ver se a Sueli já entrou. Entrou. Agora, Sueli, é só você confirmar, tá bom? E vamos ouvir a história da Sueli. Mami, você tá aqui? Como é que vai esse menino lindo? Amanhã, Dia das Mães, vai ter festa aí, né, mami? Mami Seguti, uma mãe super especial aí. Vamos ver. Andréia, muito bom dia. Luciene, muito bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aqui nesse dia escuro de São Paulo. Vocês estão me ouvindo bem? Feliz Dia das Mães, querida. Eu já sou avó. E diz que a avó é mãe duas vezes, né? Eu acho que não. Andréia e Luciene, vocês conseguem ajudar a Sueli? Ela não está conseguindo entrar. Ela está na live. Tudo bem, Sueli, calma, não tem problema, é assim mesmo. A gente aqui também vai aprendendo, né? Não tem problema. Aí! Entrei. É, a neuropsicopedagoga Sueli Frois e eu aqui mexendo com os neurônios dela para ela conseguir entrar na live. Era que eu estava querendo entrar pelo computador, entendeu? Ah, não! E não consegui fazer a entrada. Por isso. É porque eu já estou tão acostumada a trabalhar no computador Pois é, mas que o aí eu quero fazer computador por não ele. faz live. O Instagram do Pois é. computador não faz live. É isso. Então era esse o problema, mano. É. Sueli, me conta. Conta para todo mundo aí da onde você está falando, Uhum. o que você faz, o que você fez. Me conta um pouco da sua história. Ok, Marta. Marta, eu estou em Manaus, no Amazonas. Eu moro na capital, né? Aqui em Manaus. Aqui, agora, esse exato momento, é 8 horas e 10 minutos, né? Por isso que eu te mandei aquela mensagem naquela hora, por causa do horário.
que é diferente, né? Ah, E, bem, eu sou neuropsicopedagoga. Atualmente eu estou trabalhando, ainda estou no mercado, estou trabalhando com crianças autistas, né, e crianças com TDAH. E eu tenho 3 crianças com TDAH e um autista com quem eu trabalho. Para mim, assim, está sendo um momento de experiência muito grande, né, porque eu tanto de experiência quanto de aprendizado, porque a gente aprende com elas, né? Muita coisa, e a gente é forçado a pesquisar mais sobre eles, assim, né? Eles nos levam, eles colocam interrogações na nossa cabeça que nos leva a fazer mais pesquisa, nos leva a fazer mais busca pelo conhecimento, né? Tirar aquelas interrogações. Então, assim, a gente está sempre num aprendizado o dia inteiro, é o ano inteiro, entendeu? Com eles. Então, é muito bom, eu gosto, é um trabalho que eu já faço assim, atuando com autista, eu estou com 3 anos, né? Mas eu sempre atuei com crianças com dificuldade de aprendizagem. Alguns anos atrás, na década de 90, de 80, o início de 2000, né? Eu trabalhava como voluntária numa instituição, e aí lá a gente fazia alguns trabalhos, né, com crianças, e aí eu fui vendo a dificuldade que as crianças tinham na escola, e com o trabalho que eu fazia, eu via que elas melhoravam de nota, entendeu? Sendo que o trabalho que eu fazia com elas não era um trabalho diretamente voltado para o aprendizado escolar, mas ajudava, eu via assim que abria, né, que facilitava o aprendizado delas. E aí eu já estava me formando em pedagoga, e eu queria fazer uma pós, e eu não sabia em que área fazer, né? Eu ainda não tinha ouvido falar da neuropsicopedagogia, eu ainda não sabia nem do que se tratava. Aí foi quando eu, através de uma amiga, descobri essa área, e aí eu fui fazer a pós-graduação nessa área, e estou até hoje. você já é aposentada? Sim, eu não sou. Travou um pouquinho aí. Vamos ver a Sueli lidando com a live no celular. Sueli falando de Manaus. Vamos ver se ela consegue entrar de novo. Deixa eu abrir aqui a página, porque se ela precisar de ajuda para eu entrar. Muito bem. Eu, na minha formação, também sou professora. E eu trabalhei com. A minha formação é professora para crianças portadoras de deficiência áudio. O curso chamava Educação para Deficiente da Audiocomunicação. Nada mais é do que crianças que têm surdez e problemas de fala. E com isso eu fui trabalhar com brinquedos, porque as crianças aprendem muito mais brincando, né? Aí, Sueli, entrou? Eu acho que caiu minha internet aqui, deu algum problema aqui na internet. Me conta, Isso. você não é aposentada, você é aposentada. Sim, sou pensionista, eu não sou aposentada ainda, né? Eu sou Ah, pensionista, mas estou trabalhando ainda. você sempre me Pensão por conta um morte. pouco da sua história. Você sempre morou em Manaus? Não. Me conta um Olha, pouco da sua trajetória. olha, eu sempre morei no Amazonas, né? Porque assim, eu conheço vários municípios aqui de Manaus, porque, como eu estava te contando, aquele trabalho que eu fazia com crianças, né, como voluntária, eu fazia no interior, eu não fazia aqui na capital. Então, eu vim para cá para morar na capital definitivamente em 2013. Você Então, morava desde 87, de 1987 até 2013, início de 2013, eu morei no interior do Amazonas. Então, eu conheço vários interiores aí.
Olha, na década de 80 eu morei numa cidade chamada Urucurituba. Aí depois eu fui para Santa Isabel do Rio Negro nos anos 90, né? Passei até o início de 2000, até 2005 eu fiquei lá em Santa Isabel do Rio Negro. Foi aonde nós fizemos um trabalho mais intensivo lá, inclusive com crianças. E depois a gente veio para Canutama, que é no Purus. É assim, é um extremo no outro, entendeu? É como se eu tivesse atravessado a Amazônia. Se tu for fazer uma pesquisa no mapa, é mais ou menos isso. Aí, quando eu saí de Canutama, eu vim para Barreirinha, que é uma cidade logo aqui, não muito longe de Manaus, é um dia de Manaus de barco, né? Um dia de barco. E aí eu de Barreirinha eu vim para Manaus. Agora eu estou em Manaus, né? Foi quando eu fiz a minha pós, né, em 2016. E ainda tô estudando ainda. Estou fazendo mais 2 pós ainda. Certo. Continuo estudando. E você trabalha em escola? Eu trabalho numa escola, essa escola é uma escola de reforço. E quando eu fui trabalhar lá, a minha amiga que me chamou, né, eu fui convidada por uma amiga para trabalhar. Eu estava aqui em casa desempregada, sem fazer nada. Aí conheci os projetos da Zenaide, né? Aí eu estava estudando aqui, comecei a estudar o projeto dela, aqui os cursos dela, quando essa minha amiga ligou, pedindo que eu fosse trabalhar com ela, porque ela tinha um autista e tinha muitas crianças lá, já tinha umas 3 crianças com TDAH, né? Que ela cuidava, que ficava na sala dela, e ela tinha uma adolescente também com TDAH que ficava na sala dela. E esse autista que ia entrar, ele precisava ser alfabetizado. E ela não tinha tempo para alfabetizar ele, assim, o horário não ia combinar, então ela precisava de uma ajuda. Aí eu fui para lá, né, vi lá e estou lá trabalhando com ela. E depois que eu entrei, lá entrou mais 3 com TDAH, né? Aí esses 3 também precisam ser alfabetizados. Aí vieram comigo, trabalhar comigo. E você faz trabalho presencial, então? Não, eu trabalho direto na sala de aula, É, direto. É. presencial. Você não está online, você não está dando aula online. Ou não, online não, é presencial mesmo. Certo. E você pretende lançar e fazer que tipo de projeto digital? Olha, o meu projeto ele está baseado em ajudar professores e pais, né, que precisam aprender sobre as dificuldades de aprendizagem, né, como a dislexia, a descalculia, né, a desortografia, o próprio TDAH também, que é um transtorno, né, de aprendizagem, e também sobre o autismo. Entendeu? Mas eu quero começar primeiro pelas dificuldades de aprendizagem, porque Você está me perguntando o que é TDAH? TDAH é um transtorno, né, de déficit de atenção. A criança tem, e algumas, né, são acompanhadas com hiperatividade, porque tem o TDAH, que ele é mais comum nos meninos, né, nos homens, que ele vem, que a déficit de atenção é um transtorno, né? É neurológico. Ele vem com déficit de atenção e ele vem acompanhado de hiperatividade. Já nas meninas, a hiperatividade é raro. É poucos casos. Geralmente elas têm TDA, né? Que é o déficit de atenção. Mas elas difícil têm hiperatividade. Mas existem alguns casos. Essas crianças, elas tudo pode tirar a atenção delas, entendeu? E Qualquer coisa. elas estão aí em Manaus, como é que vocês trabalham dificuldade escolar? Vocês têm classe especial, vocês trabalham com inclusão? Como é que vocês trabalham com a dificuldade escolar? Olha, lá não tem classe especial, entendeu? Assim, a escola, eu estou observando que ela está sendo uma referência lá no local onde a gente trabalha, lá no bairro, né?
onde a gente trabalha, ela está sendo assim uma referência, porque todo mundo que vai lá vai em busca, meu filho tem dificuldade, meu filho está com algum problema que eu não sei o que, que é, vocês têm que me ajudar. Então, eu estou observando que está tendo essa referência. Mas o nosso objetivo lá é trabalhar com classes normais, entendeu? As crianças, elas ficam no meio lá das crianças que a gente chama normal, né? Que na realidade todo mundo é normal, né? Mas assim, com crianças que não têm dificuldades, né? Elas ficam junto, aí as outras crianças observam, né, que elas têm uma certa dificuldade, aí elas perguntam, tia, por que que ela está assim? Tia, por que ela tem, que ela pergunta isso? Tia, por quê? Porque nós temos uma lá que ela tem TOD. TOD é o transtorno opositivo desafiador. É aquela criança que ela te desafia, entendeu? A gente diz, copia aqui essa pergunta aqui, ó. A resposta é essa, copia aqui no teu caderno. Ela não copiou, não. Aí, não, mas você precisa copiar. Não, não vou copiar, não. E aí ela começa, né, se opondo e muitas das vezes ela te desafia, entendeu? E aí tem crianças que observam e vê, tia, por que que ela é assim, tia? Por que que ela responde assim? Por que que ela não faz a tarefa? Então, é bom a gente estar numa classe assim, onde tem crianças que não convive com que não tem um caso em casa e não convive, né, com uma pessoa assim, para elas verem, para elas aprenderem, né? Aí a gente explica, não, isso aí é porque ela precisa de ajuda, é porque ela está aprendendo e aí ela não consegue assim rápido que nem você, mas ela vai conseguir. O aprendizado dela é mais devagarzinho, mas ela vai aprender, né? Ela responde assim, não é porque ela quer, não é porque ela é mal educada, é porque ela não consegue controlar, né, essa impulsão de falar desse jeito, mas ela vai melhorar. Vocês não têm que... A gente sempre tem que estar, né, equilibrando Mediano. esses comportamentos, entendeu? E um dos trabalhos assim que a gente faz, a gente usa também muitos materiais de recurso. A gente usa figuras, né? A gente usa letras soltas, né? Alfabeto móvel, usa quebra-cabeça, usa música, né? Na hora lá a gente tem que Essa inventar escola uma que você coisa. está, qual é a faixa etária de crianças dessa escola que você está? Olha, lá tem uma turminha de maternal, né? Que é a turminha que a gente começa a pegar dos 3 anos. E tem um hotelzinho também que tem algumas crianças ainda bebê, assim, que são de 1 ano e meio, 2 anos. Tem essa turminha, lá tem uma classe só que é uma professora que cuida. E já quando é para a minha área, que é a área do reforço, que é a área de alfabetizar aquela criança que está com dificuldade lá na escola, aí essa turminha aí já é dos 6 anos para cima. Eu pego, a minha turminha é dos 6 anos até os 10 anos. Eu tenho criança lá até 10 anos, Certo. entendeu? Que está na quarta série, na terceira série do ensino fundamental. Tá, Aí mas a outra, sim, a aí tem a escola, outra professora. a escola é uma escola de reforço ou é uma escola regular? Ela por enquanto, é uma escola de reforço. Ah, tá. Tá, entendi. Isso. É uma escola de reforço que está ainda fazendo a transição para uma escola regular, né? Mas ela está começando pelo maternal. É a primeira turminha dela esse ano. Mas do reforço já tem 5 anos lá. Certo. Sueli, você sabe que eu sou formada em pedagogia também. Eu fiz Ah, curso de educação para o deficiente da audiocomunicação, que são aham, crianças portadoras de necessidades especiais de audição e comunicação. E uhum. na época que eu fiz, lá nos idos dos anos 80, Sim, sim. a gente não, na época, não existia língua de sinais. A gente era, vamos dizer assim, educado na faculdade a trabalhar com o estímulo da fala, da audição, da leitura labial.
mas estimular muito o som e a fala. Depois é que veio a língua de sinais. E com isso, a gente aprendeu que quanto mais concreto e lúdico é o trabalho, melhor. E eu fui fazer um trabalho com brinquedos. Eu primeiro fui trabalhar na brinquedoteca da APAE, depois trabalhei na brinquedoteca, na montagem da brinquedoteca Laboratório de Brinquedos da USP, e percebi que quando a gente brinca, né, existe até o Roland Barthes diz que uma frase que eu gosto muito, que é uma criança que brinca é um adulto que pensa. Então, a gente trabalhar com o concreto na dificuldade escolar, ela é muito importante. Utilizar brinquedos, brincadeiras na situação lúdica, no brincar, na alegria, quando a gente está aberto a receber coisas boas, a gente consegue aprender muito mais, né? Correto. Então, eu acho muito importante esse trabalho que você faz. Eu tenho amigos também, uma amiga muito querida que também é da psicopedagogia, a Rebeca, e assim, é importantíssimo esse trabalho que vocês fazem, porque entende que educar não é só a educação, né? A sala de aula não é só conteudista, né? Tem muito mais do que isso. Tem muito mais, então. Então, eu queria saber, Sueli, um pouco mais de você. Sim. O que seria, assim, esse pouco mais? Vamos lá, faz aí a tua pergunta. Eu quero que você me conte um pouco mais de você. Olha, assim, através da minha profissão, né, eu tenho aprendido, como eu falei para ti, muita coisa. Então, o que me levou a estudar sobre isso foi justamente esse trabalho voluntário que eu fazia, né? Porque às vezes a gente observava que tinha crianças que ela tinha uma dificuldade, mas a gente observava que não era só no aprendizado, tinha uma coisa a mais ali, entendeu? Um problema a mais. Às vezes até, como você falou, o trabalho não é só conteúdo, o trabalho do professor não é só passar conteúdo. Às vezes a gente era psicóloga, era conselheira daquela criança. Às vezes a criança não vem se abrir, não se abre com o pai e com a mãe, mas vem se abrir com você, vem contar coisas para você que, né, que você precisa estar ajudando, orientando. Então, assim, teve uma época que eu cheguei a ajudar até crianças com problemas de abuso, né? Na década de 80, nessa época eu era muito jovem ainda, eu tinha 17 anos, para os 18 mais ou menos, não me lembro muito bem a data, mas foi nessa faixa etária, que uma criança ela era abusada pelo pai, tanto sexualmente como força, né, de violência bruta. Ele batia, espancava muito a criança, principalmente quando ela rejeitava ele. Então, nós tivemos assim que intervir, né, na vida dessa criança, tive que pedir ajuda de algumas pessoas. Aí a gente levou o caso para um juiz, na época era uma juíza na cidade, isso lá no interior do Amazonas, né? Lá em Urucurituba. Aí depois a gente veio para outros municípios e a gente também eu comecei a trabalhar com crianças. A gente, quem é essa agente? É porque eu me refiro ao meu marido que faleceu, né? Porque ele trabalhava junto comigo, né? Ele era assim um apoio assim no meu trabalho. Depois que ele faleceu, você tem irmãos? eu tenho 4 irmãs, né? Uma é professora, a outra é enfermeira e a outra não se formou, só é doméstica, dona de casa, né? E todos moram aí em Manaus? Todo mundo mora em Manaus. Todo mundo aqui é manauara. Eu moro em Manaus, mas eu não sou daqui de Manaus, né? Eu sou de Cuiabá, de uma cidadezinha chamada Cáceres, né? Ah, você é de Cáceres? Olha só!
Sou de Cáceres, Cáceres é. é onde tem o festival de pesca. Isso. Eu fui lá visitar a cidade em 2017, né? Eu fui fazer uma viagem com meu pai, e aí ele me levou até lá e eu conheci a cidade lá onde eu nasci. Seus Mas eu fui pais são criada vivos? aqui. Seus Hã? pais, seus pais são vivos? Não, são vivos ainda. E eles moram aí em Manaus também. Moram aqui em Manaus desde 73. Olha só. Muito bem. Muito Pois é, aí quando eu falo gente, eu falo nele, né, no meu marido, porque a gente trabalhava junto, né? Era um trabalho em conjunto com ele. Depois que ele faleceu, aí foi que eu vim fazer minha pós, né? Ele fazia o Porque quê? o meu esposo, ele era pastor. Ah, Ele era pastor de igreja aí. Aí, então, assim, ele tinha um trabalho voltado para a família, né, na igreja. E, no caso, eu, como sempre gostei de criança, então eu trabalhava direto com as crianças, né? Então, certo. era um trabalho meu voluntário, que eu fazia na igreja, né? Na época. E depois que ele faleceu, eu parei com esse trabalho. Aí eu vim me dedicar com Vo- meus estudos, né? Você tem E fui- filho tenho 5 filhos. e netos? Netos eu tenho 6. Nossa, eu tenho um só, Sueli. Ah, não vale. Ah, Tá perdendo. tenho uma menininha que está chegando por aí. Eu tenho 6. Eu tenho a minha neta mais velha, ela já tem 16 anos, vai fazer agora em agosto. Nossa! Eu já tô para ser bisa daqui a um tempo. Eu acho que antes de 2030 eu sou bisa. Eu vou ousar, e se você não quiser, tudo bem, mas me conta quantos anos você tem, Sueli, para ter moço desse jeito. Você já tem neto de 16 anos? Que isso? Eu tenho 51 anos. Nossa, Sueli, você teve filho com o quê? Com 15 anos? Com 15 anos eu tive a mais velha. Aí Não, eu tive o. Foi. Eu olha, casei cedo. Eu casei cedo naquela época, assim. Eu passava algumas dificuldades, né? E aí eu achei que o melhor seria casar, né? A ideia da sociedade naquela época era isso, né? é. Eu já tinha planos de ser professora com 15 anos, com 13, 14 anos, eu trabalhei no Mobral. Não sei se tu lembra do Mobral, né? Aí no Mobral. Eu trabalhei no Mobral como voluntária durante 2 anos com crianças com dificuldade. Então, assim, a minha trajetória de crianças com dificuldade já vem desde 82, entendeu? Então, quando eu fui trabalhar lá no Mobral, eu peguei essas crianças que hoje já são, acho que até avós também, já são muito adultos, e eu fiquei trabalhando durante 2 anos lá, e aí eu aprendi, assim, eu fiz um curso de didática, né, que tu falou ainda agora do brincar, essas coisas, eu fiz aqui em Manaus um curso também, que o professor ensinava você ensinar a criança através de brinquedos, através de cânticos, né, de musiquinha. Então, isso estava sendo introduzido, né, dentro do aprendizado. E foi nesse período foi que eu larguei tudo e casei. Aí, um ano depois, eu fui morar no interior, que foi esse caso que eu estava te contando da menina, né, que era abusada do pai. E aí eu fui morar no interior e lá estavam precisando de uma professora para crianças, e aí me indicaram. Não sei como eles me descobriram lá na cidade, porque eu não conhecia quase ninguém. Eu acho que assim os vizinhos foram informando, eu não sei como foi. Até hoje eu não sei como eles me acharam. Aí foram lá em casa e disseram: olha, tem uma vaga no interior, só que para lá a senhora tem que andar, tem que ser 3 quilômetros a pé. E de lá a senhora tem que pegar uma canoa e tem que remar 3 horas para chegar na comunidade. Aí Nossa. eu disse, meu Deus, agora o que eu faço? Eu não sei remar. Aí,
Eu fui criada em Manaus. Na cidade aqui, é cidade. Não tem, tem canoa, mas não é assim acessível a qualquer um. É só para quem mora assim na beira do rio, que, né, que o pessoal que tem canoa. Eu não morava na beira de rio. Eu digo, eu não sei remar. Aí chamei meu marido, eu disse, olha, tá assim, assim, assim. Ele disse, pega que eu te levo. Eu remo para ti. Aí cheguei lá na comunidade, vi lá o local, não tinha escola, não tinha prédio para escola, não tinha nada, e nós tivemos que construir tudo. Aí eu aproveitei e fiz um quartinho para mim, bem pequenininho, onde cabia uma cama, uma rede para a gente dormir, um fogão, tudo, o básico, entendeu? Para a Gente, gente ficar lá. deixa eu fazer uma pausa. Olha o que me impressiona a resiliência, a superação Uhum, do brasileiro. Você uhum, para ajudar, gente, a gente que mora na capital não tem essa visão do que acontece no interior desse país imenso e grandioso. é. Você ensinar, você tem que andar 3 quilômetros e remar E, 3 horas. aham. Uau, eu já fiquei aqui emocionada e arrepiada. Continua, continua. Pois é. Aí foi lá nessa escola que me deparei com essa criança, né, que era abusada, e aí a gente ficou trabalhando lá o ano todinho. As crianças vinham de remo para a escola, né, elas moravam distante da comunidade, então, assim, no interior eles procuram um ponto estratégico para montar a escola, vai ser aqui. Aí eles observam, a pessoa vem daqui, então todo mundo se encontra aqui, entendeu? Então, é feito isso, porque não tem outra maneira de se trabalhar. Aí as crianças vinham de remo, é assim, e o rio lá não é um rio assim, é um rio do Amazonas, tinha jacaré, tinha piranha, né? Tinha todos esses bichos assim para você enfrentar também. Então não podia cair de bobeira dentro d'água, entendeu? Tinha certos lugares que você podia pular na água, mas tinha outros lugares que não, você tinha que era a área deles, né? Então você não podia ali naquele local você cair. E tinha muito gapó, tinha muitos lugares assim, né, que eram alagados, né? Gapó é onde tem aquelas plantas que elas estão que elas nascem e ficam todo o tempo dentro d'água. Tá. Elas não, Tipo entendeu? Vitória Régia, assim? Hã? Tipo Vitória Régia? Sim, só que a Vitória Régia ela é uma planta plana, né? É. Que nasce aquela florzinha e o gapó não, ele é árvore mesmo, assim, nasce aquelas árvores, tá, entendeu? Não Ah, muito grossas, mas assim de uma estrutura que cria assim tipo um mato dentro. Só que eles não chamam de mata, eles chamam de gapó porque cria água, né? Fica aquela água ali que ela nunca seca. fosse um pântano de água. Sim, sim. É, como se fosse um pântano, é. Isso, mais ou menos isso para poder você entender, sendo que tem árvores maiores, né? Entendi, entendi. Isso. Aí a gente tinha que ter cuidado. E as crianças elas vinham, entendeu? E toda manhã eu dava aula pela manhã, eu tinha que estar lá esperando elas. E aí, como depois que eu passei a morar lá na cidade, na comunidade, ficou melhor para mim, porque aí evitava esse negócio de estar remando, né? E, por incrível que pareça, eu passei 20 anos vivendo assim no interior, 25 anos eu vivi no interior do Amazonas, eu nunca aprendi a nadar, então eu tinha pavor de cair na água. Eu nunca aprendi a nadar, mano. Então, Viveu na assim, beira do rio, mas não aprendeu a nadar. eu não aprendi a nadar, porque eu sempre tive medo d'água. Para mim, assim, se eu caísse na água, alguma coisa vinha me comer, sabe? Me pegar por baixo. Então, assim, eu nunca aprendi a nadar. Essa foi uma das minhas dificuldades, assim, lá, que eu não consegui vencer, foi essa. E depois disso a gente foi para outros interior, né? Aí lá eu não fui mais assim contratada para ser professora, né? Porque a gente era contratado pela prefeitura. Mas como a gente fazia o trabalho na igreja, então assim eu reunia essas crianças, elas vinham, a gente fazia oficinas de atividades, oficinas de música, oficinas de brincadeira, então tinha várias atividades, entendeu?
Então, sempre a gente estava ali. Aí, de 4 em 4 meses, que era 4 atividades por ano que eu fazia, então a gente fazia assim, tipo, como é que eu posso te explicar? Lá eu chamava de escolinha legal, entendeu? Eu chamava a escolinha legal, era o nome. Mas era assim como se eu pegasse o aprendizado dos 4 meses e jogava tudo em uma semana para eles. Aí a gente fazia várias atividades. Aí tinha atividades de cântico, de exercício, tinha atividade fora no campo, né? Que sempre tinha um espaço assim para a gente brincar fora. Então, por isso que eu estou dizendo para ti que esse trabalho ele ajudava, porque vinha o retorno dos pais para mim. Eles chegavam e diziam: olha, depois que a senhora começou a trabalhar com meu filho, ele melhorou na escola, melhorou o comportamento dele em casa, a professora está elogiando. Então, assim, eu comecei a observar que era um trabalho que dava fruto, entendeu? Que me Então, dava um retorno. e vocês tinham algum apoio oficial, assim, algum apoio do Estado, da prefeitura, alguma coisa assim? Não, não. Prefeitura não apoiava em nada e também não. Quem apoiava, assim, como meu marido ele era o pastor, então, assim, a igreja, né, apoiava, ele já reservava uma verba para que eu pudesse mexer, porque, assim, eu sempre comprava uma merenda, porque tinha a questão também da alimentação. Tinha criança que chegava comigo e dizia: tia, hoje a gente não comeu nada lá em casa, a senhora vai dar merenda para nós? Eu digo: vou. Aí, muitas das vezes, acontecia de eu não ter merenda, mas aí eu chegava com e dizia: olha, a criança está com fome, não tem nada, não dá para vocês darem um jeitinho aí, comprar fiado em algum lugar, sei lá, fazer um. Depois a gente resolve como paga e tudo aí, sabe? Sempre a gente resolvia essa questão. Nunca as crianças saíam sem nada. Então. Tem uma moça aqui chamada Baquita, eu não sei se é esse o nome dela. Ela está dizendo que na época dela, ela caminhava 4 quilômetros, ou seja, 8 quilômetros, né? 4 de ida, 4 de volta, no interior da Paraíba. Quer dizer, a gente pode ver aqui que isso não acontece só no Só Amazonas. no Amazonas, não. Isso é no interior do Brasil e a gente vê que a pouca estrutura governamental para ajudar na educação no interior desse país. O professor tem que andar 8 quilômetros para poder chegar numa comunidade, para poder transmitir o letramento, a alfabetização. E quem ajuda de alguma forma, vamos dizer assim, eu não sei se eu posso dizer essa palavra, mas quem ajuda de alguma forma é a igreja. Seja Isso. ela de um pastor, seja ela de um missionário, seja ela de quem for, quem ajuda é a igreja, né, Sueli? É verdade, mano. Você tá certa. Não importa. Nesses lugares assim no interior sempre tem apoio, né, dessas instituições assim. Porque a gente vê a carência de perto das pessoas, as pessoas chegam com a gente, elas pedem ajuda, entendeu? Então a gente acaba oferecendo. Então, a ajuda que eu podia dar para as crianças assim era o aprendizado, né? Então, assim, elas acabavam desenvolvendo. E como eu estava contando para ti, chegava a ponto de a gente ter que ajudar na alimentação. Então, ele, como ele era pastor, então ele me ajudava nessa parte. Ele, quando tinha um recurso melhor, ele dava uma merenda melhor. Quando não, ele reunia, né, os membros e dizia: olha, gente, vai ter uma programação aqui especial e nós queremos dar uma merenda melhor, nós queremos dar um brinquedo, né? No Dia das Crianças, no Natal também tinha isso, né? E a gente quer dar uma lembrancinha, a gente quer fazer uma cesta básica para dar para alguém. E a gente também trabalhava muito com cesta básica também lá no interior, entendeu? A gente tinha uma área que a gente chamava de área social da igreja, e a gente cadastrava pessoas, famílias carentes, e quando tinha condições quando a gente conseguia arrecadar uma quantidade grande, a gente dava uma cesta para cada família cadastrada.
Quando a gente conseguia arrecadar pouco, aí a gente selecionava aquelas que ainda não tinham recebido nenhuma vez durante aquele período, e aí a gente dava para essas pessoas. Então a gente fez um trabalho assim muito grande aqui, O entendeu? que acontece é que a gente tem que equilibrar as duas coisas, que ao mesmo tempo que você tem que dar condição de sobrevivência para essas pessoas, você tem que dar condições de trabalho para essas pessoas. Isso, é verdade. A Luciene estava falando que ela trabalhou no Amapá, acho que é no Pará. Uhum, E na, ela fez um trabalho também de educação. Ela trabalhava muito uhum. com a parte de internet, digital. E daí ela tem uma fala que é a seguinte: nós vamos dar tantos computadores para tal comunidade. Só que na Ah, comunidade não tem internet. Então, não adianta você dar o alimento, você dar o computador, se você não dá condições daquela pessoa isso, trabalhar com aquilo. Não adianta você dar a cesta básica, se você não dá condições da pessoa cultivar e ter a dignidade de ter renda, fruto do seu próprio trabalho, né? isso, As meninas estão falando aqui que ser professor é vocação. Eu, como isso. professora, vou dizer uma coisa: realmente, ser professor é uma vocação, como qualquer atividade que você exerça, você tem que ter um pouco de vocação para aquilo. Mas é uma profissão. E essa Isso profissão deve ser respeitada. E o professor, também. ele é é uma profissão que tem que, como né, todas as associações e os sindicatos, tem que ser muito mais respeitada nesse país e muito mais respeitado pelas pessoas. O trabalho voluntário é importante, mas o professor tem que se reconhecer como um profissional que demorou muito para estudar e para chegar aonde ele chegou para trabalhar. Então, não é. Eu também sou voluntária, também já fui muitas vezes voluntária em comunidades e tudo isso, mas a gente precisa parar com essa mentalidade assistencialista, Isso. paternalista, de passar a mão na cabeça e dizer lá, não, você é professor, então vai lá, ajuda um pouquinho. Para com isso, gente. O professor tem que se sustentar, tem que sustentar uma família da mesma forma que a família Verdade. que ele está ajudando, né? Então, eu acho Sim. que assim, esse trabalho da Sueli é um trabalho que merece, assim, é uma pessoa que merece estrela de, a gente dizia na escola, ganhar 10 estrelinhas, né? E merece um troféu de honra ao mérito. Gente, olha só, escuta só o que é trabalhar no interior desse Brasilzão, né? É isso mesmo. Me conta, assim, o que te levou a essa sua paixão de sair, de trabalhar em comunidades ribeirinhas, em comunidades no interior do Amazonas? O que te levou, assim, o que você pensou para ir voltar para a capital? Porque assim, Marta, eu concordo contigo quando tu diz que a gente tem que acabar, né, com essa parte da assistência, né? Sem tem que dar a condição para a pessoa, né? Mas existe alguns lugares, por exemplo, aqui na nossa região, que isso é impossível, entendeu? É um lugar que você chega, não tem como a pessoa plantar, por exemplo, lá no Rio Negro, onde eu fui trabalhar. Lá a pessoa pega um pedaço de terra para plantar. Aí ela planta um ano, no ano seguinte ela tem que deixar a terra descansar, porque lá o Rio Negro é uma terra de muito minério. Então, se você ficar plantando anos seguintes, a próxima plantação ela não dá nada, entendeu? Não frutifica. Então, tem que parar, descansar a terra um ano, aí no ano seguinte vai lá e planta. Então, assim, as pessoas, elas geralmente lá elas têm dois terrenos, né? Aqueles que mais têm uma condiçãozinha, tem dois terrenos para plantar. Quem não tem, fica só com um mesmo, né? E graças a Deus. E aí, isso, vendo essas dificuldades, né? Porque assim,
eu falei para ti que eu fui em vários lugares do Amazonas. Então, eu morei em lugar farto, por exemplo, Urucurituba. É um lugar farto lá, né? Muito. Lá eu não fiz muito esse trabalho assim de ajuda, de rancho, né? Não, lá o meu trabalho mesmo foi voltado para a educação mesmo. Lá eu fui professora, como tu falou, né? Mas já lá no Rio Negro foi um trabalho diferenciado. Quando eu cheguei lá, eu vi que as famílias tinham muita necessidade. Cansei de chegar em lugares porque a gente não trabalhava só na cidade. A gente tinha um barquinho, né? Que a igreja tinha um barco pequeno, então a gente saía pelas comunidades, ribeirinhas ali próximos, né? Então eu viajei assim para aqueles lugares que você chegava, as panelas estavam de semanas emborcadas, porque as pessoas não tinham o que comer. Mas o que elas comiam? Elas só comiam farinha com água. Então, às vezes, a gente chegava nesse lugar, a gente que levava o recurso, a gente que levava a comida, né? Para a comunidade, para alguma pessoa que a gente conhecia ali. E aí, olha, por que não teve comida? Ah, porque ele foi caçar e não pegou nada, ele foi pescar, não conseguiu, não tem de onde a gente comprar, não tem aonde a gente. Não tem o que a pessoa fazer para que ela venha ser produtiva, entendeu? Tirar um dinheiro, assim, da onde tirar, da onde vem, entendeu? É uma dificuldade muito grande, assim, muito fora da nossa realidade, entendeu? Claro, Assim, é muito fora. Então a gente acaba sendo movido a ajudar, porque você vê aquela pessoa que a gente olha, meu Deus, de claro. onde que essa mulher vai tirar, entendeu? Então, às vezes eles lá chegavam a extrair frutas, como por exemplo o açaí, o tucumã, para eles venderem. Mas aquilo que eles vendiam ali dava só por uma semana, uns 3 dias. Então você acabava ajudando, entendeu? Claro. Então, eu dava muito essa ajuda. A gente cooperava muito lá principalmente no Rio Negro, né, que foi uma área assim, onde a gente mais demorou. Eu acho que até devido por causa da carência mesmo. Então, assim, a gente ficou muito tempo lá ajudando essas pessoas, né, que hoje já são pais de família e tudo. As pessoas já são avós. Então, são muita gente lá que conhece nós por causa desse trabalho que a gente fazia, tanto na comunidade, fora da cidade, como dentro da cidade, entendeu? E era um trabalho assim que impactava as pessoas, que trazia assim uma esperança, Um né? As alento, pessoas né? Um traziam alento. um alento, elas levavam assim quando elas levavam aqueles alimentos, elas diziam, poxa, eu não estou sozinha, eu não vou morrer, né? Então, isso é um trabalho muito bom que a gente faz. Hoje, eu já me Fala dedico. uma coisa, essas comunidades, assim, existe várias informações e várias, eu digo assim, vários estigmas, né? Várias pessoas falam assim, essas comunidades, elas são realmente muito unidas, né? Uhum, E elas não, é muito violento, não é violento. O que leva à violência porque a imagem que eu tenho é assim, como essa comunidade ela está afastada, né, de notícias reais, de mundo da cidade, tudo isso. Qualquer pessoa que chegar lá para ajudar pode levar também coisas ruins, né? Vou ser mais uhum. claro. Uma comunidade, vamos dizer, virgem dessa, aonde está carente, aonde está precisando de carinho e alento. Se chega uma pessoa, um traficante poderoso, se chega uma máfia poderosa, consegue ajudar essa comunidade ao mesmo tempo destruir essa comunidade? É uma Consegue, coisa que fica me passando aqui. consegue, mano. Consegue porque, assim, tem N possibilidades, entendeu? De uma pessoa má, com más intenções, entrar ali e fazer. Porque ele pode trabalhar em cima da necessidade, da carência mesmo deles de alimento,
de roupa, próprio do recurso financeiro, entendeu? Então, assim, tem N possibilidades. Pode sim. Elas são unidas, sim. Agora sim, tem também aquelas comunidades que o presidente, né, que eles chamam, ou em alguns lugares é chamado de o capitão da comunidade, né, também é chamado assim, que ele protege a comunidade. Quando ele percebe que essas pessoas não são de boa índole, ele manda embora, entendeu? Tem essa questão também. Mas existe essa possibilidade, sim, principalmente se ele já chegar lá levando, né, esse recurso que eles necessitam. E aí são pessoas fáceis de você dominar para a questão, para vir para o seu lado, né, para você convencê-las, né, de alguma coisa. Me diz uma coisa, qual é a quantidade, me diz em números, essas comunidades têm quantas pessoas? Tem 1.000, 2.000, 100, 200? Quantas pessoas mais ou menos tem numa comunidade dessa? Olha, aqui no Amazonas eu já vivi em comunidades de ter 500 famílias, de ter 50 famílias, de ter 10 famílias, de ter 15 famílias, entendeu? Então, assim, varia. O nosso Amazonas aqui é muito variado, entendeu? Não tem assim. Ó, eu morei numa cidadezinha em que a população da cidade, fora do interior, era 5.000 pessoas, né? Aí, somando com o pessoal do interior que moravam nas redondezas ali, os ribeirinhos, dava um total de 15.000, 10.000 pessoas, né? A gente tinha essa estatística na questão da eleição, né? Quando tem votação, aí a gente era um total de eleitores, né? Aí, então você tem. Imagina a dificuldade dessa gente em votar. Sim, sim, tem. Tem comunidade que o TSE tem que ir lá, porque não tem como eles virem para a cidade, então eles têm que ir, né? Porque é muito longe, não tem condução, a condução não dá para ir, então o TSE tem que ir. Não tem canoa e eu não sei remar, não é isso? Mana, é verdade. É uma. Eu tenho, Muito. eu moro ribeirinho e tenho medo d'água. Aham, tem. Tenho. Ai, Mano, meu Deus. a gente que é daqui da cidade, tinha coisa assim que eles ficavam impressionados comigo lá. Por exemplo, na hora de tomar café, né? Eles iam tomar café, eles assavam peixe, ou fritavam peixe, era comida. O café da manhã deles era comida, ou então um cará cozido, uma macaxeira, né? E eu queria comer castanha. Aí meu marido, ele ia para o Castanhal, né, que lá tinha castanhal, então ele trazia, assim, todo dia ele trazia um cesto de ouriço de castanha e jogava lá no quintal. Ele fez uma montanha para mim de ouriço de castanha. Aí ele dizia, tá aí, ó, para te tomar café, já que tu quer comer só castanha, tu não quer comer outras coisas, tá aí, ó, uma montanha. Aí todo dia ele quebrava um ouriço de castanha para mim comer castanha com café e farinha, mano, que até hoje eu gosto. Gente, olha só, a nossa live está terminando, Sueli, a gente já está aqui há 56 minutos e eu tenho Sabe? do Instagram derrubar a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Gente, eu quero deixar amanhã Dia das Mães, né? A mensagem que eu quero deixar para vocês é que nós mulheres somos pessoas assim ilimitantes. Nós somos pessoas que podemos fazer o impossível, né? Não só pelos nossos filhos, mas a gente pode fazer pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, né? E assim, eu admiro todas as mulheres do Brasil, seja ela uma mulher boa e uma mulher que está sendo julgada, né? Como, por exemplo, o caso da mãe do Henrique. Eu vejo aquela mulher, durante essa minha vida, eu aprendi a ver os dois lados da vida, sabe?
o lado da pessoa que está aqui, que é uma boa mãe e tal, é excepcional, e o lado da pessoa que como no caso dela, né? Ela pode ter se omitido aquele caso do filho, ela pode ter feito, mas algo maior deve ter levado ela a fazer aquilo. Então, eu acho que deveriam não condenar assim logo de primeiro, mas ouvi-la primeiro, né? Se ela tivesse sido ouvida também, se ela tivesse tido a oportunidade com quem desabafar, eu creio que ela teria livrado o filho. Eu acho que foi falta de conhecimento dado a ela também, né? Depende da história que ela já teve também, né? A história de Depende vida dela, né? É uma coisa de que não pode ser. ser assim, tão chão, precisa ter uma É, análise um pouco maior, né? isso, porque toda mãe ela tem o seu vínculo com o seu filho, então ela ama aquele filho, entendeu? Então ela Costumo não vai dizer, tentar nada de eu, mal. eu costumo dizer, Sueli, que mãe, a gente sabe quem é filho, a mãe sabe que é mãe, de quem é o filho, né? A gente sempre Uhum. sabe de quem é o filho. Pai a gente Isso, não sabe, pai pode ser vários. Agora a é, mãe a gente sabe quem é. Por isso quem que é? mãe Isso. a gente sabe que é importante, porque a gente sabe quem é. Então, assim, eu quero deixar, assim, sabe, o meu abraço a todas as mães, o meu carinho, o meu respeito, eu respeito, assim, as mães, porque são mulheres guerreiras mesmo, são mulheres excepcionais, são mulheres que lutam pelos seus filhos. Nenhuma mãe quer o mal do seu filho. Se ela fala muitas das vezes e fala de uma certa forma que não deveria falar, mas no fundo ela fala com amor, ela fala com carinho, né? É. Então, meu E as respeito. pessoas que às vezes estão em sofrimento tão grande que às vezes não fazem aquilo que elas gostariam, né? Elas têm uma condição que nem sempre, no fundo do fundo, não é o que elas gostariam de fazer, né? É Muito verdade. bem. Eu acho que essa avó que tem 6 netos, é isso? 6 netos. Ela realmente ela é mãe 3 vezes, né? É verdade. Então, Eli, feliz Dia das Mães para você. Para você também. Parabéns pela sua história. Amei saber tudo isso. Olha, Ai, incrível, incrível. Continua essa força aí, continua essa garra em ajudar e ser essa pessoa com esse coração enorme que você é. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade e de estar aqui conosco, né? Se precisar, estamos sempre juntos, é só contar com a gente, tá bom? tá bom. Eu que agradeço de você me dar essa oportunidade. Muito bom, agradeço mesmo. Você foi show de bola na minha vida, como eu digo para as crianças, você foi show de bola. Você é top das galáxias. Você é que é muito boa, porque eu coloquei lá e eu disse, quem quer participar do Me Conta, quem quer contar um pouquinho, me chama. E ela levantou a mão e falou, eu vou. É isso aí, eu vou. Tem Ah, muita gente que está lá ainda sentado, será que eu vou? Mas eu não tenho história para contar, mas eu não sei. Não, ela foi lá e ponta firme. É isso aí, Sueli. tá. Parabéns. Muito Obrigada. obrigado por ter compartilhado comigo e com todas as pessoas um pouco dessa história maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Gratidão por ser uma das pessoas que ajuda o nosso país. Eu sou assim, tem gente que fala que isso é coisa de velha, mas eu sou uma pessoa que sou patriota. Apesar de muitas vezes não concordar com muita coisa que tem aí, mas eu tenho uma raiz profunda nesse país, que é o meu país. É E verdade. saber que tem gente, Uhum. uma avó com 6 netos, que teve filho com 15 anos e ajuda esse país a ser um país melhor. Gratidão eterna, Sueli. Gratidão eterna pela pessoa que você é. Obrigada, mãe. Muito obrigada por você. Beijo. Eu que agradeço. Beijo. Beijo a todos.